Para os cristãos, a Bíblia é um livro sagrado. Sendo uma coleção de textos, podemos ver interpretações religiosas do motivo da existência do homem na Terra. É considerada pelos cristãos como divinamente inspirada. E é, seguindo os ensinamentos da Bíblia, que os cristãos tentam viver em sociedade. Mas, até que ponto as pessoas seguem o que está na Bíblia? Será que os ensinamentos realmente foram interpretados como deveriam? Eu sou Ivan Lima e no vídeo de hoje vou citar algumas coisas que você faz, mas que são condenadas pelas Escrituras Sagradas. Antes, se inscreve no nosso canal e eu garanto para você que isso a Bíblia não proíbe. Pois bem, caros inscritos, estamos aqui para mais um questionamento envolvendo a Bíblia. Um assunto polêmico, mas muito interessante. Na verdade, tudo vai depender de como você interpreta a Bíblia. Se é da forma literal, tudo o que eu irei falar aqui vai fazer sentido para você. Agora, se você acha que a Bíblia é uma grande alegoria, mas que, ao mesmo tempo, em sua essência, passa a informação e os ensinamentos necessários, talvez as coisas que eu vou citar não sejam proibidas do seu ponto de vista. Então saibam que tudo o que vou falar agora depende muito de como você interpreta as Escrituras Sagradas. E como nós sabemos que cada religião interpreta de um jeito, pode ser que você discorde de alguns pontos que eu vou abordar. Que tal começarmos pelo consumo de álcool? Diferente do que muitas pessoas pensam, não existe pecado nenhum em consumir álcool. Em várias passagens da Bíblia, o vinho é até mesmo citado. Em Eclesiastes 9:7 é dito o seguinte: vá, coma o seu alimento com alegria e beba o seu vinho com coração alegre, pois o verdadeiro Deus já se agradou das suas obras. Mas como assim? A Bíblia nos influencia a beber? Na verdade, até Jesus usou o vinho para fazer milagres, na famosa passagem em que ele transforma a água em vinho. Porém, só porque Jesus transformou a água em vinho e algumas passagens citam a bebida, isso não quer dizer que consumir álcool não é pecado. O que é errado é a embriaguez e o vício. A Bíblia fala do vinho de forma positiva, mas condena a prática de beber demais ou de ficar bêbado. Portanto, como as próprias propagandas de bebida citam, o ideal é beber com moderação. Segundo Romanos 12:1, uma pessoa bêbada não consegue obedecer ao mandamento de apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. E você, costuma beber sempre em excesso? Ou consegue beber de forma moderada sem ficar alterado? Vale rever isso aí, hein? Agora, eu vou citar algo que muita gente faz, mas não tem nem ideia que é uma prática condenada pela Bíblia. Alguma vez na vida, um colega de trabalho contou um segredo sobre o seu chefe? Ou melhor, já aconteceu de você falar mal de alguém que era muito próximo de você? Vou tentar ser mais claro. Se você já fez fofoca algum dia na vida, saiba que a Bíblia condena essa prática em Levítico 19:16. Quando diz: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu não acho que essa prática se limita a apenas fazer fofoca. Consumir informações desse tipo também não é algo bem visto. Em Tiago 3, o apóstolo usa 13 versículos inteiros só para falar do poder que as palavras têm e das consequências que elas podem trazer quando não são usadas com sabedoria. Do versículo 11, ele diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Isso quer dizer, ou se usa a palavra para dizer coisas boas de alguém, ou para falar mal. Não as duas coisas ao mesmo tempo. E quanto ao divórcio? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Na verdade, são 3 práticas condenadas pela Bíblia, que envolvem casamento. O primeiro diz respeito ao sexo antes do casamento. Existem incontáveis passagens na Bíblia que condenam essa prática. E talvez
esse seja um ato que a maioria dos cristãos ignora. Por exemplo, em Hebreus 13:4, é dito o seguinte: que o casamento seja celebrado entre todos e que o leito do casamento seja imaculado, pois Deus julgará os sexualmente imorais e adúlteros. Embora haja ainda muitas passagens bíblicas que condenam o sexo antes do casamento, é certo que cultivar qualquer prazer sexual não é bem visto aos olhos da Bíblia, a menos que você seja casado e tenha como objetivo ter filhos. A masturbação também é condenada, lá em Coríntios 6:18, quando é dito o seguinte: todos os outros pecados que uma pessoa comete estão fora do corpo, mas a pessoa sexualmente imoral peca contra seu próprio corpo. Atualmente, a masturbação é um assunto cada vez mais comum, mas essa prática é considerada uma abominação. Depois, temos o divórcio. Vocês já repararam que hoje em dia está cada vez mais comum vermos casais se separando? Antigamente, as pessoas que se divorciavam passavam a ser mal vistas pela sociedade, principalmente as mulheres. Mas hoje em dia, as coisas não são mais assim. A partir do momento que um casal não dá mais certo, eles se separam da noite para o dia. O que a Bíblia diz sobre isso? Especificamente, em 1ª Carta de Coríntios 7:10-11, aos casados dou esta carga: a mulher não se separe do marido e que o marido não deve se divorciar da esposa. Isso quer dizer que, se o seu cônjuge é mentiroso, adúltero ou abusador, você deve aceitar ele do mesmo jeito? Não exatamente. A Bíblia diz que você deve tentar colocar as coisas em ordem e honrar seu casamento. Entretanto, como eu citei no começo do vídeo, tudo depende de como você interpreta as Escrituras Sagradas. E caso você se separe, é permitido se casar outra vez? Em Marcos 10:11-12, é declarado que todo aquele que repudiar sua esposa e se casar com outra, comete adultério. E todo aquele que abandonar o seu marido, comete adultério. Ou seja, se você se separar da sua esposa e começar a se relacionar com outra mulher, estará cometendo adultério, ao menos aos olhos de Deus. E você, diante de todas essas práticas condenadas pela Bíblia, quais delas você já cometeu? Tem uma em específico que eu tenho certeza que todos vocês, sem exceção, já praticaram. Quando foi a primeira vez que sua mãe te levou para cortar o cabelo? Por mais louco que possa parecer, essa prática vai contra os princípios do livro sagrado. Levítico 19:27 nos diz o seguinte: não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Então Deus quer que a gente ande com os cabelos e barbas enormes, como se fôssemos os verdadeiros homens da caverna? Muitas pessoas dizem que passagens como essa não devem ser interpretadas ao pé da letra e que as normas culturais de onde vivemos é que devem ser seguidas, mas sempre respeitando a decência e a modéstia. E quanto à alimentação, será que existe alguma proibição? Se você é fã de bacon, presunto e torresmo, eu tenho uma notícia nada agradável para te dar. Em Levítico 11:7-8 é dito o seguinte: também o porco, porque tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Isso te proíbe de comer carne de porco? Mais uma vez, tudo depende da sua interpretação, mesmo sabendo que as leis divinas proíbem o consumo de carne de porco aos bons cristãos. Apenas algumas religiões levam essa regra a sério. Muitos estudiosos bíblicos dizem que é permitido comer carne de porco, desde que sua consciência permita. Além disso, teólogos afirmam que a nossa salvação se baseia na fé e não no cumprimento de muitas regras da pureza.
E para finalizar, que tal falarmos das tatuagens? Atualmente é comum vermos pessoas praticamente tampadas por tatuagens. São artistas de televisão, jogadores de futebol, cantores e até políticos, que têm várias tatuagens espalhadas pelo corpo. As escrituras sagradas condenam severamente quem faz tatuagens. Em Levítico 19:28 é dito o seguinte: não fareis cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem imprimirei marcas em você. Eu sou o Senhor. Apesar do fato de que algumas versões da Bíblia tenham trocado a palavra marcas por tatuagens, mas em muitas interpretações só é proibido quando o motivo para fazer é errado. Ou seja, fazer uma tatuagem que honra a Deus é permitido, mas tatuar mensagens ou símbolos antibíblicos deve ser considerado errado. Apesar de muitas dessas proibições terem sido citadas no Antigo Testamento, muita gente as considera regras que devem ser seguidas. Na minha opinião, as leis divinas devem ser adaptadas à nossa época. Caso contrário, ficaríamos presos nos costumes dos primeiros séculos depois da morte de Cristo. E apesar de cada um interpretar do seu jeito, não cabe a nós julgar as outras pessoas. Eu me despeço por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Até a próxima.